Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a introdução à filosofia. E na aula de hoje nós vamos falar de um grande filósofo grego, um filósofo grego muito importante. A sua recorrência no Enem e nos vestibulares é com frequência, então nós vamos falar sobre Sócrates. Então vamos lá? Então, se nós observarmos aqui na nossa linha do tempo, nós podemos perceber aqui, antes do nascimento de Cristo, que nós tivemos os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, e que eles estavam preocupados em estudar a natureza, estudar a physis, explicar a origem do universo e da natureza de uma forma racional, diferente da mitologia, como nós já vimos em outras aulas. Bom, e na mesma época, no mesmo período, conviviam os sofistas e Sócrates. Mas é importante destacar por que nós estudamos separadamente esses três grupos, esses três conjuntos de pessoas, tirando Sócrates, que é só ele. Então, os pré-socráticos preocupados com a natureza, os sofistas preocupados com a arte de convencer, com a retórica, com a arte de participar de um debate, de uma discussão com argumentos convincentes. E Sócrates aqui, que é o objeto de estudo aqui da nossa aula, eles separadamente. Por quê? Porque o Sócrates foi o primeiro filósofo a se preocupar com o homem, se preocupar com o conhecimento verdadeiro e se preocupar com esse relacionamento social do homem, a questão das virtudes e a questão do seu relacionamento e da sua experiência política na polis. Depois, na sequência, nós tivemos seu aluno Platão, muito importante, que nós iremos estudar, e o aluno de Platão, Aristóteles. Então, esses dois filósofos gregos têm muita contribuição na área da filosofia política e na área da ética. Mas tudo começou com Sócrates. Então, vejamos quem foi esse grande filósofo e qual foi a sua importância aqui na história da filosofia. Então, Sócrates, ele viveu de 470 a 399 a.C. Ele foi filho de Sofrônisco, escultor, e Fenarete, parteira. Então, a mãe do Sócrates ser uma parteira é uma informação importante que vai nos auxiliar a compreender um conceito mais à frente de Sócrates, que é a maiêutica. Conceito importante, que pode aparecer numa prova, numa das opções de uma questão objetiva, e você não souber o que é maiêutica, você pode ficar assustado, e nós vamos ver que tem tudo a ver com o parto. Ele nasceu e viveu em Atenas, na Grécia. Ele saiu da cidade somente 3 vezes, todas elas para lutar na Guerra do Peloponeso, e foi professor de Platão. Então está aqui uma informação importante. Platão era um dos seguidores de Sócrates. Claro que os seguidores não são igual hoje, Os seguidores lá do Instagram, do Facebook, eram pessoas que acompanhavam aquele filósofo, aquele mestre, no sentido de participar dos diálogos, participar dos debates, dos ensinamentos que eram feitos ou em praça pública ou caminhando pelos bosques ao longo da cidade. Bom, vejamos a questão das fontes. Então, o Platão e o Aristóteles, eles deixaram muitos escritos, então fica fácil de reconhecer a autoria, quem escreveu cada coisa, e de comprovar suas ideias, suas teorias. Diferente foi Sócrates. Então, Sócrates não deixou nada escrito. Então, tudo que sabemos sobre Sócrates é proveniente das fontes indiretas, principalmente das obras de Xenofontes, Aristófanes, Platão e Aristóteles. Então, o que nós sabemos de Sócrates é através dos escritos aí de seus alunos, de seus seguidores, e que citam Sócrates e seus ensinamentos. Então, por um bom tempo, existiu a tese de que Sócrates era um personagem criado por Platão. Só que esse problema foi superado, pois chegou à conclusão que a tese de que ele não existiu é impossível. Porque se tivesse sido só Platão que escreveu sobre Sócrates, essa tese poderia ganhar força, mas como tivemos outros pensadores que escreveram sobre Sócrates, hoje acredita que seria impossível ser tanta imaginação de tantas pessoas diferentes sobre um ser, uma pessoa que seria Sócrates. Então acredita-se que ele de fato existiu. Então, Sócrates é tido como verdadeiro fundador da filosofia. Ele é o fundador da filosofia
nesse sentido principal da filosofia, nesse sentido primordial da filosofia, que é a busca da verdade, que é a busca de conhecer a essência das coisas. Então, essa importância se deve ao fato de que esse filósofo, diferentemente dos pré-socráticos, se preocupou com o homem e com a vida em sociedade. Então, ao perguntar o que é, ao fazer os seus questionamentos, né, Sócrates lançava como fundamento de sua filosofia a busca de verdades ou conceitos únicos que deveriam ser o fundamento de todos os atos humanos, orientando a vida em sociedade. Então, uma de suas contribuições definitivas para a filosofia foi orientar a investigação para a busca da verdade, o objetivo por excelência da pesquisa filosófica. Então, Sócrates queria conhecer a verdade, bem diferente, por exemplo, dos sofistas, que acreditavam que para um público pequeno, para um auditório particular, era possível criar uma verdade, né? Era possível até mesmo mentir, desde que tivesse argumentos convincentes, diferente é que Sócrates queria a verdade. Sócrates transmitia seus ensinamentos em praça pública. Então, ele também era diferente dos sofistas. Por quê? Porque os sofistas cobravam pela transmissão dos seus conhecimentos. Sócrates não. Então, se nós observarmos, por exemplo, naquele filme de Roberto Mussolini sobre Sócrates, né, um filme preto e branco, mas muito interessante, mostra que Sócrates tinha família, esposa e filhos, e que ele sobrevivia de doações aí de seus discípulos e de pessoas da sociedade. Ele não cobrava para ensinar. Ele partiu do princípio que nada sabia. Então é dele a frase, só sei que nada sei. Então essa frase e a seguinte, conhece a ti mesmo, nós vamos ver com detalhes porque elas são recorrentes em questões de provas e saber o fundamento, o que realmente significa essa frase é muito importante. Então ele constantemente preocupado com o autoconhecimento, ele recomendava a seus discípulos, conhece a ti mesmo. Então vamos lá. Só sei que nada sei. Então a frase revela a crença de Sócrates de que o conhecimento é uma busca constante, de que o verdadeiro sábio, ao reconhecer sua ignorância, se abre à possibilidade do conhecimento. Então é uma atitude perante a vida, perante a filosofia, de admitir que não sabe, que precisa buscar esse conhecimento. Então, ao contrário, né, segundo Sócrates, aquele que acredita que saber de tudo, ao se fechar à busca do conhecimento, torna-se ignorante. Então, Sócrates achava que aquele que achou que sabe tudo, ele passa a ser um ignorante, porque ele se fecha à busca do novo conhecimento. E, pessoal, na vida, né, nós começamos na vida de estudante a aprender, né, um pouco a pouco, vamos nos alfabetizando, vamos aprendendo, chegando no ensino médio, e aí estudamos para passar no vestibular, até que inicia a vida acadêmica. Vamos estudar bastante. Só que vem a vida profissional depois, logo em diante, né? E se nós escolhermos uma profissão qualquer que seja, se nós formos médico, se nós formos advogados, ou qualquer outra profissão, nós vamos ter sempre que nos atualizar. Né? Nos exemplos que eu dei, o médico vai mudando as técnicas, vai mudando os equipamentos, os medicamentos. O advogado, as leis vão se atualizando, todo ano nós temos leis novas. Então, a necessidade de atualização, a necessidade de continuar estudando, ela é algo constante, frequente, né? Essa busca do conhecimento. E a outra frase é o conhece-te mesmo. Então, essa frase nós podemos encontrar em alguns filmes, em alguns livros, né? Por exemplo, no filme Matrix, essa frase ela aparece tanto escrita em cima de uma porta quanto falada pelos personagens lá do filme. A frase foi escrita no frontispício do oráculo de Delfos. Então, ela revela a ideia defendida pelo filósofo de que as verdades estão dentro do indivíduo. E ao buscar a verdade por meio do exercício de uma reflexão, o indivíduo encontra dentro de si a fonte do conhecimento que poderá torná-lo justo e virtuoso. Então, Sócrates acreditava que se o homem procurasse conhecer ele mesmo, ele poderia encontrar dentro de si a resposta de como ser uma pessoa justa e virtuosa. E nós veremos a partir de agora como que Sócrates fazia isso, qual era o método que ele usava para que a pessoa pudesse conhecer-se a si mesma. É o chamado método socrático do conhecimento. Então, os ensinamentos de Sócrates baseavam em diálogos com seus interlocutores, apresentando dois momentos básicos denominados ironia e maêutica. Então, o que era a ironia? O primeiro momento é utilizado no início do diálogo, demonstrando não conhecer o assunto. Né? Então,
o Sócrates ele era irônico no sentido que ele fazia perguntas bem básicas, como se ele não soubesse do que está sendo falado, para que a própria pessoa explicasse ali, né, as bases ou as origens ou do que se trata aquele diálogo ou aquela conversa. Depois vinha a maiêutica, que é a arte de trazer à luz. Então tem a ver com o parto, né? O parto é quando a mulher dá à luz ao bebê, traz a vida. Então a maiêutica era trazer a luz ao conhecimento, era o parto do conhecimento. Então, o segundo momento, através de diálogos, Sócrates ajudava aos discípulos a elaborar suas próprias ideias. Então, essa era a técnica, ironia e depois maiêutica. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa ironia. Então, é o momento do método socrático de conhecimento em que Sócrates chama o interlocutor para o exercício da filosofia, a fim de buscar a verdade juntamente a ele e uma atitude de refutação dos argumentos, refutando e enfraquecer os preconceitos e opiniões de caráter sensorial e sem fundamentação. E depois a maiêutica, que é o segundo momento. O conhecimento encontra-se dentro da própria pessoa. Então, para o filósofo, a função da filosofia é levar as pessoas a despertar em si as verdades que estão adormecidas. Pelo diálogo, contrapondo as ideias, o indivíduo faria o parto das ideias. Então, esse é o método socrático do busca do conhecimento. É através do diálogo, é através de perguntas e respostas. Bom, e o que nós podemos falar sobre ética e virtudes em Sócrates? Sócrates se preocupou em buscar o conceito de virtude e não exemplo de atitudes virtuosas, ou o que é a virtude para os homens, ou o que é para a mulher, ou o que é para crianças. Então, ele queria saber o conceito de virtude, e não exemplos de virtude. Esse é o objetivo do seu método de análise conceitual. Buscar a essência, né? Aquilo que é universal, e não as características que diferenciam a virtude do homem para a mulher ou de crianças, por exemplo. Então, para Sócrates, o indivíduo virtuoso é aquele que consegue dominar os seus instintos, utilizando o conhecimento obtido pelo exercício da razão. Esse é o conceito de virtude para Sócrates. Sua ética, entendida como conhecimento da verdade única e imutável, que deve se refletir nas ações humanas, diz que, para a pessoa ser feliz, ela deve se dedicar ao conhecimento da verdade e dominar suas inclinações naturais. Então, vejam, o indivíduo virtuoso para Sócrates, se nós formos pensar, é aquele que consegue exercitar as virtudes, porque ele conhece a virtude, né, e consegue dominar na prática, consegue, nas suas ações, utilizar o conhecimento obtido. Isso aqui é muito questionado pelos alunos e até por nós mesmos, já na vida adulta, né? Será que basta conhecer a virtude ou realmente basta praticar a virtude? Porque nós vemos vários exemplos da vida concreta em que a pessoa sabe o que é o correto a ser feito, mas não o faz. Então, é conseguir superar os instintos e realmente, né, dominar os instintos, utilizar o conhecimento obtido pelo uso da razão. Esse é o indivíduo virtuoso para Sócrates. Bom, temos um texto que é conhecido como Apologia ou Defesa de Sócrates. Esse texto trata da morte de Sócrates, do momento em que ele foi julgado. Esse texto é importante, traz muitas informações e também ele pode aparecer com uma certa frequência aí na sua prova, no seu concurso, no seu vestibular. Então, Sócrates foi levado ao tribunal como réu pela primeira vez e saiu direto para a prisão para aguardar o dia de sua morte. Então, Sócrates foi condenado à morte. O filósofo é acusado de introduzir novas crenças para os cidadãos na cidade. Esse era a acusação. Vocês podem ler o texto na íntegra, é fácil de encontrar na internet, ou também, se quiserem uma forma ilustrada de ver, é o filme de Sócrates de Roberto Mussolini, que eu já comentei. Fácil de achar também. Um dos argumentos que sustentava essa acusação é que ele dizia escutar uma voz interior, um daimon, acreditando que fosse um deus que lhe indicava o que deveria fazer. Essa era uma das acusações sobre Sócrates. Sócrates também foi acusado de corromper a juventude e perverter os filhos dos aristocratas com seus ensinamentos, levando-os a duvidarem dos valores tradicionais atenienses. Então ele fazia com que os filhos
das pessoas poderosas refletissem sobre o que eles estavam fazendo. Isso era um problema. Ao que tudo indica, o julgamento do filósofo foi injusto e manipulado. Então, as pessoas que foram lá julgar Sócrates já foram com a intenção de condená-lo, independente do que ele fizesse ou falasse. Sócrates não se defendeu e aceitou sua morte. Então, ele achava que, como ele era uma pessoa que ensinava o que era virtude, como ele ensinava a busca da verdade, ele achava que ele deveria cumprir e respeitar a lei, e mesmo que ele não concordasse, se o povo ateniense, através dos representantes que tinham o direito de julgar, achavam que ele estava errado, que ele tinha que ser morto, ele tinha que aceitar isso, mesmo não concordando. Então, mesmo no período que esteve preso, esperando o dia de sua morte, tendo a possibilidade de fugir, não aceitou essa proposta e fidelidade às leis da cidade. Então, os seus seguidores, seus apoiadores, seus alunos falaram: Sócrates, tem como você fugir? Ele falou: não, eu vou ficar aqui e vou aguardar o dia da minha morte. Eu fui julgado e tenho que cumprir a lei. Então, a verdadeira injustiça desse julgamento ele está no fato de que os juízes não aceitaram o ensinamento socrático mais importante, o de passar da doxa, né? Doxa, opiniões, à ciência, à verdade, à aletheia. É necessário não aceitar passivamente o que está posto e cristalizado como verdade incontestável. Então, que para passar da fase de doxa, de opiniões, à ciência, à verdade, ao conhecimento, é necessário não aceitar passivamente o que está posto. Era isso que o Sócrates queria falar, e ele não foi aceito essa ideia, né? E ele não conseguiu mostrar essa necessidade da busca da verdade. Então, ele acreditava que as pessoas ficavam presas em falsas mentiras, né? em verdades, presas em preconceitos, em busca de satisfação de interesses pessoais, e ele compreendeu que aquelas pessoas estavam em volta nessa questão aí das opiniões e aceitou isso, que isso era o que acontecia, e por esse povo ele foi julgado. Então, para conhecer os conceitos de virtude, coragem, justiça, piedade, entre outros valores caros ao cidadão e à polis, é necessário antes refletir sobre o que são, de fato, valores e não simplesmente aceitar os que parecem ser, partindo de opiniões não refletidas sobre eles. Então, essa era a crítica de Sócrates, né? Ele fazia com que os seus alunos pensassem. Então, tem um momento em que ele fala, seus alunos perguntam assim, mas aquele político que não é justo, né? Que é corrupto ou que só atende seus interesses, ele vai ter muito poder, né? Ele vai ter muito sucesso. Ele perguntava, mas o que é sucesso? O que é poder? É não ter amigos? É perder tudo que ele tem de valores em nome de poder, em nome de territórios, em nome de ganância? Isso que é uma vida orgulhosa, virtuosa? Então, ele fazia essa pergunta para a pessoa, que a própria pessoa conseguia achar a resposta por óbvio que não adiantava ter todo o poder, todo o dinheiro, toda aquela ganância e no final da vida ficar sozinho, ficar sem amigos, ficar sem ninguém, porque ele só se preocupou com isso. Então, os questionamentos de Sócrates, seus diálogos e sua eloquência ameaçavam os mais poderosos, que temiam que o incentivo ao posicionamento crítico levasse o cidadão à dúvida, ao desrespeito às leis e, mais grave, que mostrasse às pessoas que aqueles que, sem primeiro lugar e antes de todos, deveriam respeitar e ser fiéis às leis, não o faziam. Então, aqui não é assim, não desculpe aqui um erro de digitação. Então, as pessoas que deveriam respeitar as leis, ser fiéis, dar exemplo, né, os governantes, não faziam. Então, era isso que incomodava, isso que fazia Sócrates incomodar os mais poderosos. Ele incentivava os jovens, os seus estudantes, seus alunos, a esse posicionamento crítico, né? Deixava o cidadão em dúvida se eles deveriam respeitar realmente aquelas leis, porque nem aqueles que criaram as leis respeitavam tais leis. Então, esses foram os motivos que levaram Sócrates à morte. Então, está aqui uma imagem que mostra o momento da morte de Sócrates,
E aqui, esse cálice que ele vai tomar aqui é a cicuta. Então, mostra os seus seguidores, né? Os seus alunos indignados, né? Agoniados, e Sócrates, muito sereno, aceita tomar a cicuta, que é o veneno que vai levar à morte. Então, Sócrates faleceu em 399 a.C., acusado de não reconhecer os deuses da cidade grega e de corromper os jovens e de tentar introduzir novos deuses. Ele foi julgado em um único dia, sendo declarado culpado por uma minoria e condenado à morte, através da ingestão de um veneno muito utilizado à época, que foi a cicuta. Então, pessoal, era sobre isso que nós tínhamos para falar de Sócrates. Agradeço a todos aqui a atenção e nos acompanhar, e até a nossa próxima aula.